Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje veremos Democracia do Lobo. Nós vemos que temos muitos presos políticos. Por exemplo, o ex-deputado Daniel Silveira já está há 2 anos e 2 meses nas mãos do STF, nas mãos do Alexandre de Moraes, a bem dizer, né? E temos muitas pessoas presas. Não se sabe quanto porque é sigiloso, mas deve ter mais de 200 pessoas presas, além esses que foram pegos aí no dia 8 de janeiro, tem muitas outras pessoas presas por acusados de atos antidemocráticos, fake news, etc. Então veremos que o STF começa a julgar hoje os acusados dos atos do dia 8 de janeiro. Deve começar, né? É um julgamento virtual. O ex-deputado Daniel Silveira, então, como eu disse, está preso há 2 anos e 2 meses, né? Continua lá, né? Não tem crime, não tem condenação por esse crime, né? Apesar de ele ter sido anistiado, né? E a tão sonhada ditadura do comunista, do PT aí, é uma realidade, né? Nós vamos ver isso aí. Então esse julgamento coletivo que começa hoje, dos atos do dia 8, no plenário virtual, deve começar, né? Causa desconforto no meio jurídico porque um ato tão importante assim deveria ser feito de forma presencial, com os ministros expondo seus votos, dando a cara a tapa ali, mostrando a quem eles estão trabalhando. E não há jurista que discorde da punição dos culpados. Quem cometeu um ato tem que ser punido. Mas os casos precisam ser individualizados, conforme prevê a legislação brasileira, que veda o julgamento coletivo, assim, julgar uma massa assim, porque como se todo mundo tivesse cometido a mesma infração. Na lei penal, a culpa do acusado precisa ser individualizada e lastreada em provas concretas, não em recorte de jornal de esquerda, e que liguem aos fatos que estão sendo apurados ou narrados. Bom, os acusados, a maioria não tem prerrogativa de foro, são pessoas comuns ali que deveriam ser julgados na justiça comum, jamais no STF. Pois foram condenados, se forem condenados, eles não terão a quem apelar, não cabe recurso nenhum, porque estão sendo julgados em última instância e isso é uma coisa totalmente ilegal. A prisão perpétua, minha gente, não se pode esquecer que nós vivemos uma ditadura do Poder Judiciário, como eu já falei no vídeo de ontem. O ex-deputado Daniel Silveira ele continua preso a mando do Alexandre de Moraes, do STF, desde 16 de janeiro de 2021. Ele saiu com tornozeleira eletrônica, voltou, saiu, voltou de novo, mesmo tendo recebido o indulto do presidente Bolsonaro, ninguém mais fala disso. E engraçado que o clima de normalidade entre os políticos, a PGR e o Congresso, é um silêncio constrangedor, ninguém fala nada. E isso é uma vergonha nacional, porque o STF invadiu a competência do parlamento, invadiu a competência dos seus poderes, extrapolou, e no tempo do Rodrigo Maia, o Alexandre inclusive determinou que a Polícia Federal entrasse lá na Câmara dos Deputados e colocasse uma tornozeleira eletrônica no deputado lá dentro da Câmara, né? E proibiu ele de usar as redes sociais, confiscou as contas bancárias, sigilo telefônico, tudo. Mas isso não é democracia, isso é ditadura, preso político é ditadura, não tem preso político em democracia. Então, como eu já falei ontem, o comunopetismo, desde que o Lula assumiu a presidência de novo, o PT tem sido veloz em montar aquela nova estrutura, a velha estrutura, na verdade, que ampliam o envolvimento de grupos de todo tipo com o Estado. É um foco do governo que tem sido aumentar cada vez mais, que a esquerda, aquilo que a esquerda chama de participação civil no governo, na prática significa abrir as portas do Estado brasileiro a representantes de entidades de viés esquerdista. E ali é sindicato, ONGs, órgãos colegiados, secretarias e ministérios vão se filtrando ali, né, em todos os contextos, na condição de especialista. Daí tem especialista em tudo que é área. Especialista em agricultura, especialista em meio ambiente, especialista em sexologia, não sei o que mais. Isso se chama aparelhamento do Estado. Como disse o Gramsci, Antônio Gramsci, é a ocupação de espaços que eles querem, né? Comunização. O Pachecão do PT, como já era de se esperar, o abominável presidente do Congresso, Pacheco PT da Silva, resolveu adiar mais uma vez, sine die,
a sessão do Congresso que estava prevista para hoje, dia 18 de abril, para instalar a CPMI do dia 8. Mas como o chefão Lulão não quer, de jeito nenhum, o establishment não quer, o senador atendeu o pedido de líderes da base aliada do governo, que estão se reunindo e fazendo de tudo, comprando uns aos outros e ameaçando, para que não saia a CPMI. Na sessão de hoje seria feita a leitura do requerimento da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que foi apresentado por parlamentares que fazem oposição ao governo Lula. Só faltou a interferência do STF ainda, mas claro que eles já devem estar com as minutas do despacho pronto lá, caso a CPI vá avante. Eles querem, na verdade, acabar com isso aí, vetar, dizer que isso aí é inconstitucional, vão acabar e pronto. E vai ficar por isso mesmo. Bom, e o arcabouço, Pedro? O arcabouço esse aí, o arcabouço fiscal, que o governo enviou ao Congresso e deve enviar hoje, que é uma regra que o Haddad criou aí, que vai substituir o teto de gastos, que a antiga regra limitava as despesas da União à inflação do ano anterior. E a nova regra proposta pelo ministro Haddad permite que as despesas da União cresçam até 70% do aumento das receitas registrado no ano anterior. Vejam só que farra, né? Limitando a 2,5% da elevação dos gastos públicos. Então, o Arthur Lira prometeu votar o texto com a maior rapidez possível, e se aprovada, a nova regra vai substituir o teto de gastos, aquela de 2017, lá do tempo do Temer, e nós vamos gastar como se não houvesse amanhã. Vamos gastar e gastar e gastar e encher a companheirada de dinheiro e o povo pagando e apanhando. Outra coisa, por último, para completar, o crime compensa, pessoal. O STJ anulou as provas e encerrou a investigação contra o maior traficante, André do Rap, aqui. Ele foi preso em setembro de 2019, acusado de integrar uma organização criminosa transnacional. E a justiça devolveu a ele, então, agora a mansão, o helicóptero, a lancha, todos os bens dele, desbloqueou as contas bancárias. E o criminoso, inclusive, está foragido. Foi liberado pelo STF e fugiu do país. Então, se o negócio dele não fosse narcotráfico, se ele estivesse lá na frente de um quartel rezando, certamente ele estaria preso e incomunicável. Mas como há algo muito estranho no nosso país, estranho na nossa justiça, que solta narcotraficante pela porta da frente e depois ainda libera os bens dele e anula o seu processo. Além de tudo, anula o processo. O processo não vale porque não comunicaram a tia dele que ele era traficante, foi preso, então tem que anular. Meus amigos, é muito triste isso. Peço a todos que se inscrevam nesse canal, por favor. Você que está aí ainda indeciso, eu tenho um jornalzinho que circula aí, né, um jornalzinho Guarazinho aí, uma página que tem dicas ali para as pessoas despertarem, acordarem. Vou deixar uma dica de livro aí. Esse livro aqui, ó, Hugo Chávez, O Espectro, Leonardo Coutinho, é um livro que fala sobre o narco-estado da Venezuela, as relações do Chávez com o lulismo aqui com o Brasil, e coisas assim escabrosas, que tem que ter muita coragem para ler, para saber o que está acontecendo. Isso aqui é um pequeno fio de uma meada que, se você puxar, né, puxou uma pena, vem uma galinha junto. E uma dica de um filme muito importante, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição, está no YouTube, é só copiar ali, botar na barra do YouTube e ver. Repórteres de Guerra. É um filme que mostra que as pessoas não aceitam a verdade. Quando vem uma notícia ruim, eles não querem saber da notícia, eles querem matar o mensageiro. É um filme muito importante que as pessoas prestem atenção como é que funciona a imprensa e como é que funciona a opinião pública também, que essa mesma imprensa trabalha. Meus amigos, sigam-me nas redes sociais, né, e vou deixar um link ali para contato, né, um WhatsApp. Por favor, veja o meu vídeo, compartilhe, e isso é muito importante para todo mundo. Até mais.